Boa noite, eu sou Ana Clara Araújo Marialva, discente da disciplina de Cultura de Cana-de-Açúcar, aluna do professor Guilherme Vieira Pimentel, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maturadores e reguladores vegetais na cultura da cana-de-açúcar. Aqui é mais para ilustrar mesmo os temas que a gente vai abordar na apresentação, como o objetivo do trabalho, a importância da cana-de-açúcar, os tipos de reguladores, os principais reguladores utilizados na cultura da cana-de-açúcar, a ação dos reguladores na cana e as formas de aplicação. Bem, nesse trabalho a gente teve como objetivo demonstrar como os maturadores e reguladores podem otimizar o crescimento, desenvolvimento e a qualidade da cana-de-açúcar. Bem, como visto na disciplina, a gente sabe que a região centro-sul do Brasil é a maior produtora de cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar é fundamental para a produção de etanol, açúcar e bioenergia. Como a gente também viu na disciplina, a maturação da cana-de-açúcar ela ocorre entre os meses de junho a agosto, fazendo esse período a janela ideal para a colheita da cultura. No entanto, devido ao alargamento da safra no Brasil, não é possível colher somente nesse período, certo? E em função também do alto número de áreas e a necessidade de fazer caixa da empresa, a maioria das unidades produtoras mantém suas colhedoras ativas de cerca de 8 a 10 meses por ano. Outros desafios que estão também associados à questão da maturação do canavial são o crescimento dos uniformes, a floração indesejada e a maturação irregular das plantas como um todo, e são justamente esses desafios que justificam o uso dos maturadores no canavial. Então, como solução para isso, podem ser utilizados reguladores vegetais, que eles vão ser utilizados para estimular o crescimento e desenvolvimento da planta, enquanto os maturadores eles têm o principal objetivo de induzir a maturação e aumentar a concentração de sacarose. Todos os dois são ferramentas importantíssimas para o manejo agrícola, mas que são usados em momentos diferentes e por motivos diferentes também. E também a gente tem o uso de prematuradores, que eles são associados com o manejo nutricional, para potencializar o efeito dos maturadores e reguladores vegetais. No caso, eles são, por exemplo, adubos foliares, que são utilizados para minimizar os impactos maléficos dos maturadores fisiológicos e dessa forma não ocorre tanta perda por estresse da planta. Por definição, os reguladores vegetais, também chamados de reguladores de crescimento ou fitorreguladores, são substâncias químicas que atuam como hormônios e influenciam o crescimento e o desenvolvimento das plantas no geral. Na cultura da cana-de-açúcar, eles podem ser utilizados para melhorar a produtividade, a qualidade e a resistência das plantas ao estresse ambiental. A gente pode fazer uma separação desses fitorreguladores em hormônios de crescimento e hormônios de estresse, que eu vou explicar mais à frente. Dentre os hormônios de crescimento, nós temos as auxinas, as gibberelinas e as citocininas. As auxinas, representada aqui, por exemplo, do ácido endoacético, promovem o alongamento celular, o desenvolvimento radicular e a dominância apical. As gibberelinas, por sua vez, estimulam o alongamento do colmo, a germinação de sementes e o florescimento das plantas. Um exemplo é o ácido gibberélico. E por último, dos hormônios de crescimento, nós temos as citocininas, que promovem a divisão celular, o desenvolvimento de brotos e retardam o envelhecimento das folhas. Como hormônios de estresse, nós temos o etileno e o ácido abscísico. O etileno atua na maturação e senescência da planta e pode ser utilizado para evitar o florescimento precoce. E temos também o ácido abscísico, o ABA, que atua na resistência ao estresse hídrico, principalmente. Esses reguladores, eles estão naturalmente presentes nas plantas e o balanço deles é o que promove a maturação natural da cana-de-açúcar. As concentrações desses reguladores variam conforme o ambiente, de jeito que, por exemplo, na presença de precipitação, temperatura e radiação solar ótimas, observa-se o crescimento vegetativo, com a consequente formação de folhas, colmos e raízes. Na ausência dessas condições mais favoráveis, a planta restringe seu crescimento, modifica o metabolismo básico
e canaliza os fotoassimilados produzidos nas folhas para os tecidos de armazenamento, que no caso seriam os colmos da cana-de-açúcar, intensificando o amadurecimento. Quando se planeja iniciar a safra, né, a colheita da cana-de-açúcar em março, abril e terminar em meados ali de dezembro, novembro, esses meses apresentam condições mais favoráveis ao amadurecimento, que são condições em que a temperatura é mais amena e não tem tanta disponibilidade hídrica. Você tem inclusive um déficit hídrico, principalmente aqui na região centro-sul. Por vezes acontece de diferentes variedades, tanto de ciclos mais longos quanto mais tardios, apresentarem baixos níveis de açúcares nos caldos, mesmo quando está nessa janela de meses em que a condição é favorável para o amadurecimento. Nesse enfoque, para maximizar a produtividade de açúcares por área e principalmente o rendimento industrial do canavial, nessas épocas faz-se necessário associar as diferentes variedades a aplicação de maturadores químicos, possibilitando antecipar no início da safra ou então manter a maturação por mais tempo já no final da safra, o que é muito vantajoso, especialmente porque as áreas canavieiras aumentaram bastante e não é sempre que a indústria consegue colher todos os canaviais a tempo. Finalmente, os maturadores. Os maturadores são reguladores vegetais específicos que interferem no metabolismo da planta, reduzindo o crescimento vegetativo e redirecionando os fotoassimilados para o acúmulo de sacarose nos colmos. Os principais tipos de maturadores são herbicidas em doses subletais ou hormônios sintéticos. Do ponto de vista econômico, a cana-de-açúcar no campo está apta a ser industrializada a partir do momento que ela apresenta o teor mínimo de sacarose de 13% do peso do colmo. Essa condição pode ser adquirida naturalmente, que nem eu expliquei no slide anterior, aqui na região centro-sul, porque normalmente nesse período de safra ocorrem temperaturas baixas e déficit hídrico, o que já não acontece na região norte-nordeste, em que as temperaturas e as precipitações elevadas na época de corte favorecem o desenvolvimento vegetativo em detrimento da maturação, o que justifica o uso de maturadores químicos. Então, os principais objetivos do uso desses maturadores são aumentar o teor de sacarose, reduzir o crescimento vegetativo depois da maturação e melhorar a eficiência da colheita mecanizada. Bom, em relação aos maturadores e seus efeitos, a molécula de glifosato é bastante utilizada. Ele vai basicamente aumentar os teores de açúcares, né, o teor de sacarose presente nos colmos. Ela vai quebrar a dominância apical. É uma molécula bastante utilizada em colheita mecanizada. Já o sulfamitorol metílico, ele vai trazer maior uniformidade do processo de maturação, né, naquela área onde foi aplicado. Além disso, ele pode reduzir ou até mesmo inibir a floração, que é algo indesejável, né? O etileno e o ácido abscísico, eles têm funções que vão provocar diferenciações na fisiologia da planta, e uma delas é regular o processo de maturação, né, onde vai trazer maior qualidade dos teores de açúcares, maior produtividade. Já o carvão ativado e os fosfitos também são grandes precursores aí do processo de maturação, favorecendo a acumulação de açúcar no colmo e a melhoria da qualidade. Bom, em relação às aplicações na lavoura, ela pode se dar de três maneiras: via foliar, que é a aplicação diretamente na parte aérea da cana-de-açúcar; via solo, onde vai se ter a absorção radicular; e via toletes, que seria o tratamento dos toletes antes do plantio. E levar em consideração que a resposta da planta à aplicação, ela vai depender de fatores ambientais, né, fatores climáticos, vai depender de fatores relacionados ao grau de desenvolvimento da cana-de-açúcar, e vai depender do tipo de produto que está sendo utilizado, concentração, formulação e tudo mais. Então é importante levar em consideração, se a planta estiver passando por um momento de estresse, por exemplo, ela não vai ter aquela eficiência com a aplicação do produto, né, porque ela não vai estar suscetível, né? Então isso vai comprometer a aplicação, comprometer os resultados esperados. Bom, e quais seriam os benefícios da aplicação? Então, basicamente, incrementos em produtividade, redução das perdas por biomassa. Isso se deve ao maior acúmulo de sacarose, de açúcares presentes ali no colmo. Então, você tem uma melhor utilização desses açúcares. Outra questão importante é a sustentabilidade. Uma planta que está submetida à aplicação desses reguladores vegetais e maturadores, ela vai administrar de uma forma mais eficiente os seus recursos internos. Isso vai permitir que se tenha uma demanda menor e uma utilização dos recursos ambientais de uma forma mais equilibrada, o que é bastante importante. Bom, e entrando já na conclusão, a respeito de alguns desafios encontrados,
pode-se falar a respeito da capacitação dos trabalhadores. É muito importante, né, que as informações técnicas, científicas, cheguem ao produtor, né, cheguem às pessoas que vão atuar diretamente na área. Né? Então é importante que o produto em si seja aplicado de uma forma adequada, né, sejam utilizados critérios, né, para aplicação, e é fundamental que se leve em consideração o meio ambiente, leve em consideração a tecnologia de aplicação que está sendo utilizada. Para quê? Para ter ganhos em produtividade, ganhos em qualidade, redução de custos. Outro fator importante é conhecer muito bem o produto, né? Saber essa interação do produto com o ambiente, com a microbiota do solo, né? O uso demasiado, né, sem quaisquer conhecimento técnico, ele acarreta problemas. Então, é muito importante que tenha esse conhecimento, né, em mãos. Outro aspecto importante aí é avaliar os custos adicionais, né, e saber até que momento é interessante estar fazendo a aplicação dos maturadores, né, dos reguladores vegetais. Bom, em relação às vantagens, os reguladores vegetais, eles vão fazer com que a cana-de-açúcar ela cresça mais, se desenvolva mais, de uma forma indireta. Você vai ter um maior acúmulo de raízes, né, permitindo maior absorção de água, maior absorção de nutrientes. Com relação à parte aérea, você vai ter um maior desenvolvimento de colmos, né, maior alongamento desses colmos, um bom desenvolvimento de folhas, né, então isso vai permitir com que tenha-se uma taxa fotossintética maior. Outro aspecto que é importante em relação aos maturadores, né, eles vão fazer com que carreiem açúcares de uma forma mais intensa e eles, de uma forma que eles se acumulem nesses colmos. Então, os dois fatores permitem com que haja ganhos em produtividade e aumento em qualidade. São fatores muito importantes. E a associação desses dois fatores vão fazer com que o produtor ganhe mais, tenha mais renda. Então, isso vai permitir que tanto no mercado interno e no mercado externo, o produtor tenha uma competitividade maior, né? E, consequentemente, o aumento da produtividade ela vai fazer com que haja maior geração de produtos, como etanol, como açúcar e produtos como a vinhaça, por exemplo. Bom, e essas foram as referências que a gente utilizou para estar realizando o trabalho. Bom, agradeço a todos que vão assistir esse vídeo. Agradeço em especial a equipe, né, que se prontificou a estar estudando, a estar buscando conhecimento, né, para estar desenvolvendo esse trabalho. Agradeço ao Departamento de Agricultura, à UFLA e também ao professor Guilherme. Obrigado a todos.